Vamos fazer uma lobotomia hoje. Eu acredito que todo mundo aqui já ouviu falar desse procedimento médico que, apesar de hoje ter entrado para a história como uma das maiores barbáries da humanidade, já foi considerado como um tratamento válido para distúrbios mentais. E hoje eu vou demonstrar como era performada uma lobotomia, mas antes disso, uma aulinha de história. No final do século XIX, o psiquiatra alemão Friedrich Goltz fez uma série de experimentos em cachorros com o intuito de observar os efeitos que isso teria nos animais. O procedimento, conhecido como hemisferectomia, consiste em desconectar ou remover uma parte do cérebro para o tratamento de determinadas condições neurológicas. E guardem essa informação. Os experimentos do Dr. Friedrich foram concluídos com sucesso, retirar um pedaço do cérebro do cachorro sem que ele morresse. Entretanto, depois de realizar o procedimento, ele percebeu que o cachorro entrava em estado vegetativo. Os cachorros adestrados não reconheciam, entendiam ou obedeciam a comandos que lhes eram dados, não se lembravam de seus tutores e nem respondiam quando eram chamados. Apesar disso, o Dr. Friedrich chegou à conclusão de que esse procedimento poderia muito bem ser realizado em seres humanos. O Friedrich trabalhava como psiquiatra em um manicômio e decidiu que esse seria o procedimento perfeito a ser aplicado em seus pacientes, não para aliviar o sofrimento deles, mas para que eles ficassem mais dóceis e fáceis de lidar. Antes que vocês fiquem ainda mais horrorizados com essa história, tenham em mente que isso aconteceu antes mesmo de cunharem o termo esquizofrenia, e o diagnóstico clínico para uma pessoa com síndrome de Down era idiota mongoloide. Então, assim, eles realmente não sabiam muito o que eles estavam fazendo. Também, como vocês podem imaginar, vários dos pacientes não resistiam à operação, mas ainda assim era considerado um tratamento de sucesso e por algum motivo continuou a ser usado e aprimorado, entre aspas, ao longo do tempo. E é aí que entra o médico português Antônio Egas Moniz e Fernando de Lima. Eles fizeram, em 1935, uma versão menos invasiva da hemisferectomia, um procedimento que eles batizaram de leucotomia, que consistia em perfurar o crânio do paciente em determinados pontos para ter acesso à massa encefálica e injetar álcool diretamente no córtex pré-frontal do paciente. O primeiro teste foi considerado um sucesso e logo passou a ser aplicado em pacientes considerados violentos para amenizar tendências autodestrutivas. Também foi criada uma ferramenta específica para realizar o procedimento que fazia de tudo: perfurava o crânio, raspava o cérebro e injetava o álcool, o que tornava todo o processo da leucotomia mais simples de ser realizado. O Dr. Antônio dizia que o procedimento ajudava, sim, a diminuir tendências violentas, manias e comportamentos psicóticos permanentemente. E ele chegou a ganhar um prêmio Nobel pela sua técnica. Entretanto, esse prêmio já estava sendo contestado na época, porque já tinham médicos naquele tempo que achavam o procedimento um absurdo. E em 1936, entra na história Walter Freeman, que havia se tornado um grande admirador do trabalho do Dr. Antônio e queria aprender tudo sobre esse procedimento extraordinário. Vale ressaltar que, apesar de ser um nome de referência quando o assunto é lobotomia, o Walter não era um cirurgião, e sim um neurologista. Ele não tinha licença, nem qualificação para performar qualquer tipo de procedimento desse calibre. Então, ele se juntou com seu amigo James Watts, esse sim um neurocirurgião, e os dois começaram a aprimorar a técnica da leucotomia até que se tornasse a lobotomia que nós conhecemos hoje. A primeira lobotomia performada por esses dois foi na dona de casa Alice Hammett, de 63 anos, que sofria de insônia e o que hoje é conhecido como bipolaridade. Supostamente, o procedimento teria sido um sucesso e a qualidade de vida da Alice melhorou consideravelmente depois disso, de acordo com seu marido, que relatou que os anos subsequentes foram os mais felizes da vida dela. Alice faleceu 5 anos depois da operação. O procedimento, que eles batizaram de lobotomia pré-frontal, o procedimento de precisão, que com esse nome passa bem uma sensação de segurança, né? Uma coisa bem profissional. Em 1942, James e Walter já tinham performado mais de 200 lobotomias, com uma taxa de sucesso de 63%, se tornando referência na operação. Até aquele momento, a lobotomia ainda precisava que fossem feitos buracos no crânio do paciente, e para isso precisava sim de todo um preparo cirúrgico, uma sala apropriada, anestesia e tudo mais. Só que só tinha um problema: a lobotomia era indicada para pacientes manicomiais, e a maioria dos sanatórios na época não tinham nenhuma estrutura para receber esse tipo de procedimento, e por isso ficava inacessível para aqueles que mais precisavam, entre várias aspas. E por isso o Walter Freeman queria simplificar ainda mais o processo, para que pudesse ser performado sem anestesia em qualquer lugar
lugar e sem a necessidade de um cirurgião estar presente. Lembrando, mais uma vez, que o Walter não era cirurgião, então a intenção dele era que ele próprio pudesse performar o procedimento sozinho. Na busca dessa nova técnica, o Walter se deparou com a técnica de um psiquiatra italiano chamado Amaro Fiamberti, que fazia um processo parecido com o que nós conhecemos hoje. Era introduzido um tubo de metal no cérebro através da cavidade ocular e injetado álcool ou formol pelo tubo inserido, para que o processo de separar os córtex fosse feito de uma forma química e não manual. Com essa nova técnica em mente, o Walter adaptou ela para que ela servisse ao que ele queria. Ao invés de furar o crânio, apenas introduzir um objeto longo e fino o suficiente para atingir o cérebro, mas mantendo a parte mecânica do procedimento. E foi daí que ele teve a ideia de usar um picador de gelo, porque tinha o formato e o comprimento que ele precisava e a praticidade que ele buscava, já que ele só precisaria desse negócio e um martelinho para fazer o que ele queria. Em 1945, ele começou com a fase de experimentação, desenvolvendo a técnica em cadáveres antes de passar para seres humanos vivos. E essa técnica ficou conhecida como lobotomia transorbital. Agora eu vou demonstrar aqui para vocês como o procedimento era feito usando uma cabeça de isopor e um meu cofrinho de caveira, começando com uma aulinha de anatomia do crânio. Aqui, como vocês podem ver, esse aqui é um daqueles crânios de brinquedo da revista Recreio, que eu peguei emprestado da minha prima e nunca devolvi, e aqui dentro tem R$ 112,65. Nós vamos focar aqui no nosso osso da fronte, ou osso da testa, que cobre toda essa área aqui e fecha por dentro da cavidade ocular, incluindo essa areazinha aqui em cima. Obviamente, como é um crânio de brinquedo, esse osso é bem duro, mas em um ser humano ele tem a resistência de uma casca de ovo. E é por isso que é tão fácil de perfurar. Depois de quebrar esse ossinho, a agulha, ou o picador de gelo no caso, né, entraria na cavidade craniana, perfurando o cérebro, e eu vou usar aqui a minha apostila do cursinho para ilustrar, porque é o que eu tenho aqui em mão. Nós temos aqui um cérebro, esse aqui é o cerebelo, que é a parte responsável pela coordenação motora. Aqui é o tronco encefálico, que sustenta a estrutura. Aí o telencéfalo, o mesencéfalo, o diencéfalo, e aqui no meio tem o tálamo e o hipotálamo, que é onde a magia acontece. O objetivo de uma lobotomia transorbital é separar o tálamo dessa área aqui, que é o córtex pré-frontal, que é a área responsável pela racionalidade, tomada de decisão e basicamente o que forma a personalidade de uma pessoa. Essa parte específica do cérebro demora bastante para desenvolver completamente. E eu creio que você já tenha ouvido falar disso, né, que o córtex pré-frontal demora 25 anos para terminar de formar. Então, o procedimento perfura essa parte aqui do cérebro e corta os nervos que o conectam o pré-frontal ao tálamo. E para demonstrar isso, eu vou usar aqui uma agulha de crochê de 2 milímetros e a cabeça de isopor. A agulha é introduzida por debaixo da pálpebra até entrar em contato com esse ossinho e depois, com o auxílio de um martelo, é adicionado um pouco de força até que o osso se quebre. Então é introduzido a agulha cerca de 5 centímetros dentro do cérebro. Isso é feito também com o auxílio do martelo. E depois de inserido, o operador mexe a agulha em um padrão determinado de movimento para separar os nervos. Depois mais algumas marteladas para ir mais fundo, mais uma vez mexendo a agulha em um sentido específico para ir mais fundo na massa e terminar o processo. Depois, a agulha era cuidadosamente retirada e o procedimento era repetido no outro lado da cabeça. Esse tipo de procedimento tem o potencial de acabar com a vida de uma pessoa. Ela pode perder a memória, perder a personalidade, entrar em estado de catatonia, né, vegetativo, paralisia, ficar ainda pior do que estava antes ou até mesmo morrer. Em contraste com a taxa de sucesso que eu mencionei mais cedo, 24% dos pacientes do Walter não apresentavam nenhuma mudança no quadro, enquanto 14% apresentavam piora. Em um mundo ideal, eu não teria que dizer isso, mas como não estamos no mundo ideal, eu preciso esclarecer. Gente, não tentem fazer isso em casa em nenhum ser vivo, pelo amor de Deus. Além de ser totalmente antiético e ilegal, você tem tanta chance de sucesso quanto eu tenho de transar com a Nicole Kidman. Por mais que a vontade exista, não vai acontecer. Voltando pro Walter, ele se vendia mais como um artista do que como um médico e viajava pelos Estados Unidos com seu lobotomóvel, que era uma van que servia como consultório onde performava lobotomias, cobrando uma taxa de $25 pela operação. Muitas vezes ele realizava o procedimento na frente de uma plateia, porque é óbvio que ele fazia isso, chegando até a performar 2 lobotomias ao mesmo tempo, uma com cada mão. Tá bom.
Houve até um incidente em que, durante uma operação, ele parou, ainda com o picador de gelo no cérebro da paciente, e posou para uma foto. A paciente teve uma hemorragia cerebral e faleceu durante o procedimento. Meu Deus, que ódio. Apesar de ser muito menos invasiva, a lobotomia transorbital, que era performada pelo Walter, ainda necessitava que o paciente fosse sedado. Porém, como eu já ressaltei algumas vezes, ele não é cirurgião e não tem autoridade nenhuma para aplicar anestesia geral. Então, o que ele usava? Isso mesmo, eletrochoques, que era uma alternativa muito mais barata do que uma anestesia comum, e ele, como neurologista, podia aplicar eletrochoque nos pacientes. Mas aí você se pergunta, uai, mas cadê aquele neurocirurgião que acompanhava o Walter? Pois bem, por essas atitudes mais extremas, digamos assim, do Walter, acabaram por afastar o James, que não concordava com esses métodos. O Antônio Egas também não concordava com a forma que o Walter aplicava as lobotomias. O Antônio acreditava que o procedimento só deveria ser feito como último recurso, em pacientes com quadros extremos e que não reagiam a nenhum outro tipo de tratamento, enquanto o Walter acreditava que qualquer coisa podia ser curado com uma lobotomia, desde crianças malcriadas, o paciente mais jovem de Walter foi uma criança de 4 anos de idade, até homossexualidade. 40% dos pacientes do Walter eram homossexuais que o procuravam para que ele os curasse da homossexualidade, que na época era considerado um distúrbio mental. Conforme o tempo foi passando e a medicina psiquiátrica avançando, a lobotomia foi caindo em desuso, com o desenvolvimento de novas formas de terapia e a criação de remédios antipsicóticos, que eram infinitamente mais efetivos e mais seguros do que enfiar um picador de gelo no cérebro de alguém. E aos poucos, o procedimento da lobotomia foi sendo banido ao redor do mundo por ser considerado um ataque à humanidade e à dignidade dos pacientes. O primeiro país a banir o procedimento foi a União Soviética, por esses motivos, seguidos do Japão e da Alemanha. O Walter, entretanto, continuou performando lobotomias durante toda a década de 60 e começo da década de 70, quando o procedimento foi proibido pelo governo estadunidense. O último país a proibir a lobotomia foi a França, na década de 80. Como já mencionado, a lobotomia foi banida no mundo inteiro como uma prática considerada desumana. Porém, a prática de remover ou desconectar pedaços do cérebro de alguns pacientes continua acontecendo. Lembra da hemisferectomia que eu citei lá no começo? Pois bem, ela ainda é performada nos dias de hoje em alguns casos, mas sempre como última opção. Esse procedimento costuma ser performado em pessoas com quadros graves de epilepsia, quando o paciente não responde mais a nenhuma medicação. Então é feita a separação de uma área específica do cérebro para isolar o problema e prevenir convulsões. Apesar de esse procedimento ser coloquialmente chamado de lobotomia, não é a mesma coisa. E é assim que se faz uma lobotomia. Tchau!